O Donald Trump, ele está prestes a ajudar o Lula de uma forma que ninguém estava esperando, mas é uma forma significativa que vai fazer o Lula vencer com ainda mais facilidade em 2026. O Trump, ele está preparando uma guerra comercial contra a China. Isso todo mundo sabe. Só que os americanos do setor rural já estão falando o seguinte: se houver uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o único beneficiado vai ser o Brasil. Olha só se o Lula não é um cara de sorte. O Bolsonaro não recebeu convite algum do Trump, está sendo completamente desprezado, e quem vai receber um presentaço do Trump, mesmo que de modo involuntário, vai ser o Lula. E o governo Trump, ele tá passando já por uma crise interna, porque é uma disputa de dois grupos dentro do governo Trump. As pessoas que votaram no Trump, que são a maioria esmagadora, contra os bilionários que querem puxar um governo para uma abertura maior, mas aquela parcela da população que votou em Trump quer que o governo se feche. Isso já está provocando atritos com o Elon Musk. E por isso que nós precisamos ver como que vai ser o comportamento de Trump depois que começar o mandato. Mas se ele fizer tudo aquilo que ele está prometendo, nossa, o Lula vai ter tido muita sorte, ainda mais com o dólar a R$6. Vai chover milho brasileiro na China. Mas o que você acha dessa situação envolvendo Donald Trump, esse conflito interno? Qual que vai ser o poder do Elon Musk? E esse presentaço que o Trump vai dar para... O Lula tem muita sorte e o Bolsonaro vai ser convidado para a posse de Trump. Gostou dessa notícia? Então like no vídeo se você curtiu e se inscreva no canal. O Lula é de fato alguém que tem muita sorte, porque o Jamil Chad do UOL trouxe uma informação que não foi tirada da cabeça dele, não é uma análise que ele está fazendo. O Jamil Chad, ele trouxe uma informação baseada em estudos feitos nos Estados Unidos, alertando que essa guerra comercial que o Trump pode provocar com a China vai beneficiar somente um país, no caso, o Brasil. Porque o Trump está prometendo aumentar barreiras de importação para todos os países, incluindo países aliados. E para a China, o Trump está prometendo 60% de barreiras para importação dos produtos chineses. Só que isso tende a arrebentar com o setor agrícola americano. Setor agrícola dos Estados Unidos que o Trump teve uma quantidade esmagadora de votos. Esmagadora. Só que o que está acontecendo? Se o Trump de fato aumentar as barreiras de importação para os produtos chineses, Pequim, em retaliação aos Estados Unidos, pode começar a comprar milho e soja do Brasil. Olha a sorte que o Lula tem. Porque com o dólar alto a R$6, a moeda brasileira está desvalorizada, deixando os produtos brasileiros ainda mais competitivos no exterior. Então, se o Trump... E isso não é um estudo, né? Como o Jamil Chad bem trouxe. Então, essa política econômica do Donald Trump de fechar o país pode arrebentar o setor agrícola e beneficiar o Brasil diretamente num período de pré-campanha presidencial um ano antes. O que vai depender se o Trump vai ou não colocar essa política em prática é de uma disputa que já está acontecendo dentro do governo Donald Trump, que nem começou. Porque o Trump, ele foi vitorioso porque existem dois segmentos que deram e darão apoio ao Donald Trump. Existem dois grupos. Existe o grupo da população, do modo geral, que votou no Donald Trump, esperando uma política fechada, American First. Ou seja, nós primeiro, o mundo que se lasque, nós queremos aqui voltar à prosperidade que nós tínhamos lá no passado, Make America Great Again, vamos fazer a América grande de novo. Que é o pessoal trabalhador da velha indústria, a indústria automotiva, aquele pessoal trabalhador braçal. Esses caras querem justamente a política protecionista, sem produto chinês, sem imigrantes, sem nada. Só que existe uma outra parcela que é bem menor, mas que tem muito mais poder, que é a parcela dos bilionários do Vale do Silício. Os grandes empresários das Big Techs, que são representados pela figura do Elon Musk, que mesmo não tendo dado suporte, o Musk deu, mas os outros empresários, o Vale do Silício, não tendo dado suporte de modo integral ao Trump durante a candidatura, agora já estão se reunindo com o Trump, já estão fazendo jantares e querem apoiar o Trump. Por quê? Porque eles não querem os Estados Unidos fechados. Eles querem uma abertura total das empresas, porque eles vivem de usuários.
Quanto mais usuários essas empresas tiverem, melhor para elas, mais dinheiro elas ganham. Então há uma disputa dos dois grupos. Um quer um mercado mais fechado, o outro quer um mercado mais aberto. E já começou o pau, porque o Elon Musk fez uma postagem numa rede social pedindo para a liberação de visto para estrangeiros, ferindo a principal mote de campanha do Donald Trump, e ele foi criticado por trumpistas. Então nós temos que ver como que o Trump vai lidar com essa situação. Porque, a depender de como ele vai lidar, o Brasil vai sair melhor ou pior nessa guerra comercial que o Trump está travando com a China. Isso mostra, pessoal, qual foi a real discussão que deu a vitória para o Donald Trump. A real discussão era a respeito do Vale do Silício. A gente falou isso ao longo de tem um mosquito aqui, de toda a campanha americana. Trump venceu porque o Elon Musk encabeçou os anseios e os desejos do Vale do Silício, influenciando a disputa. Porque o governo democrata queria regularizar rede social, queria combater monopólios, combater oligopólios. E quando eu falo regulamentar a rede social, seria regulamentar as big techs, cobrando mais impostos, impondo leis trabalhistas, regras fiscais mais rígidas. O Musk entra na campanha justamente para que o Trump fizesse o inverso, e aí ele arrastou todo o Vale do Silício. O Trump, que em 2016 falava que ele iria banir o TikTok dos Estados Unidos, agora ele já está querendo liberar. E ele citou, numa determinação dele, o caso que aconteceu aqui no Brasil com a rede social do Elon Musk. Foi o fim da liberdade de expressão, a gente sabe que não foi nada disso. Foi que Musk descumpriu determinações legais no Brasil. Mas o que ele está fazendo? Eu quero deixar essas empresas operando de modo completamente irrestrito. Por isso que ele tem apoio desses bilionários. Mas nós temos que ver como que ele vai dosar o apoio dos bilionários com o apoio da massa que o apoiou, que deu a vitória. Isso é um alerta também para o Javier Milei. Por quê? Porque o Milei, ele espera que Donald Trump o ajude. Só que Trump não liga para a América Latina, ele não liga para absolutamente nada, ele só liga para os Estados Unidos. E essa maior parcela da população que o apoiou, que deu a vitória a ele, quer um país fechado. E não quer que o Trump fique dando dólar ou ajudando a Argentina. Quem pode interceder por Milei junto a Trump são justamente esses empresários, incluindo Elon Musk, caso eles tenham algum tipo de interesse local na Argentina, inclusive para encher o saco do Brasil. Mas se Milei espera que Trump vá ajudá-lo, não vai. Milei precisa ter algum tipo de influência dessas empresas de Big Tech para conseguir alguma coisa junto ao Donald Trump. E isso está sendo muito bem desenhado com as políticas que Donald Trump está prometendo adotar. Políticas internas para os Estados Unidos. E o Bolsonaro? O Bolsonaro fica chupando o dedo, porque nem convite ele tem. Enquanto o Trump vai beneficiar o Lula, mesmo que de modo intencional, o Bolsonaro chupa o dedo porque nem o convite ele recebeu. E a gente sabe que esse convite seria importante para que o Bolsonaro demonstrasse prestígio. Portanto, aquela informação da Rádio Itatiaia que o Bolsonaro teria recebido já o convite, mas não vai pedir liberação do passaporte, aquilo é uma balela. Porque o Bolsonaro, se ele tivesse recebido o convite, ele já teria falado para pressionar. Porque o que o Bolsonaro quer nesse momento é pressionar o STF, é pressionar o judiciário, é criar a ideia que ele está sendo perseguido. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Então, na minha opinião, o Bolsonaro não recebeu o convite e não vai receber. E de toda essa história de candidatura e vitória do Trump, o Lula que vai se beneficiar. No fim do dia, Lula tem muita, mas muita sorte.